Caros alunos, na aula de hoje nós abordaremos o tema Gerenciamento de Desempenho de Processos. Bom, essa fase está relacionada à mensuração dos resultados obtidos ao longo dos processos, isso através dos indicadores e das metas pré-estabelecidas, com o único objetivo de obter os dados que subsidiarão as mudanças. Então, você obtendo esses dados, você saberá se o processo está fluindo de maneira correta ou se ele poderia ser melhorado. Com base nisso, são identificadas as possíveis medições dos processos, Para que tal procedimento ocorra, é necessário ter um indicador, assim como falado anteriormente. Esse indicador ele é proveniente de métricas e essa métrica de uma medida. Bom, para vocês entenderem com mais facilidade isso daí, eu vou passar para vocês agora um vídeo em que são definidos esses três termos e também exemplificados. Professor, eu estou com dificuldade de diferenciar medida, métrica e indicador. Medida vem a ser uma quantificação de um padrão e qualidade aceitável, ou seja, um pão de 50 gramas aí, onde essas 50 gramas vão ser a medida. Ah, entendi. E a métrica? Olha, a métrica, nela existem duas grandezas, podendo elas serem iguais ou diferentes. Um exemplo claro disso é uma fornada de pão de 30 em um lote de 100, onde 70 desses ficaram fora do padrão. E qual a diferença entre métrica e indicador? Olha, o indicador ele tem uma referência ou um alvo. Digamos que de 100 pães, 90 deveriam sair com 50 gramas, mas só 70 ficaram dentro desse padrão. O indicador tem a função de comparar dados e fornecer resultados para então o tratamento dessas anomalias. Bom, pessoal, espero ter ficado claro essa questão aí desses três termos utilizados e de que um indicador, qual que é a importância do indicador aí para medir um resultado. Bom, e quais poderiam ser os tipos de análise, de dimensão e medição do desempenho desses processos? Então, a análise ela pode ocorrer de duas formas. Dentro de um fluxo de trabalho, que seria um controle, uma análise de desempenho de como o trabalho é executado, e o outro é o fluxo de processo. Esse fluxo de processo, ele diz respeito aos movimentos de trabalho que são executados ao longo das áreas em que esse processo passa. Então, você identifica o que o processo realizou, qual foi a atividade realizada e o que ela entregou para a próxima atividade. Então, nesse espaço de tempo, nesse handoff, um indicador ele pode ser definido e pode ser medido e controlado também. E a questão do desempenho de processo, das dimensões que analisam o desempenho de processo, nós teríamos a questão da qualidade, então definir algumas métricas, algumas medidas para a qualidade, também a questão do tempo de execução, pode ser que o processo seja meio lento, a atividade seja meio lenta, ela poderia ficar mais rápida, ela ser executada de uma maneira mais eficiente. A questão da capacidade, qual que é a capacidade produtiva daquela empresa, se essa capacidade pode ser aumentada ou não. E também tem a questão do custo. Às vezes você mudar um processo, mudar a forma de uma atividade ser realizada para diminuição de custos. Então tudo isso abrange essa questão dos indicadores e auxilia na medição para posteriores tomadas de decisão em relação a melhorias. Bom, e os indicadores de desempenho, o que eles devem fazer? Eles devem considerar fatores internos e externos à empresa. Então, quando você vai medir um indicador, você tem que fazer uma análise também subjetiva. O que pode ter influenciado, além daquele processo de trabalho, o resultado de um indicador? Pode ser que anomalias, ao longo dessas medições, elas identifiquem alguma coisa que ocorreu que não estava prevista, que não poderia ser controlada. Serem adaptáveis à realidade de negócio. Então, não adianta você querer definir o mesmo indicador para vários tipos de empresas diferentes. Cada empresa vai ter a sua demanda, a sua necessidade de um determinado indicador. Serem simples de entender e implementar. Então, uma maneira simples de você medir ele, uma maneira simples de você conseguir gerar um resultado e uma proposta de melhoria. Serem eficientes. Então, não adianta nada você definir um indicador, você medir
e esse indicador não gerar muito resultado para a empresa. Então, quer dizer o quê? Que o planejamento na identificação do que medir não ocorreu da maneira satisfatória. Seria um gasto de tempo, um gasto de recursos. E serem capazes de envolver todos os níveis da organização. Então, quando diz todos os níveis da organização, está fazendo referência aos colaboradores que executam a atividade, aos gerentes, a quem trabalha nos processos de apoio também e a alta direção. Então é importante que todos participem e deem as suas sugestões, né, de como que seria importante aí medir e aonde medir esses dados, esses indicadores de processo. Bom, e quais podem ser os tipos de indicadores? Nós temos 2 tipos. O primeiro deles, os drivers. Qual que é a função dos drivers? É monitorar a causa do efeito. Então, ele é um indicador que vai influenciar muito no indicador final, que é depois de ocorrer todo o processo, depois de ocorrer todo o fluxo de trabalho. Esse indicador que eu acabei de falar para vocês, que seria o outcome, ele está relacionado a medir o resultado final, ou seja, depois de tudo que aconteceu. Então, ele não consegue alterar o resultado final, porque ele já é o resultado final. Então, o que pode acontecer é, posteriormente a esse dado, né, a esse resultado, tomarem medidas, porém, esse processo já não, por exemplo, se ele não estivesse dentro do padrão, ele já não conseguiria ser mudado. Então, aqui eu vou passar para vocês a explicaçãozinha com um exemplo, né, da diferença entre esses indicadores drivers e os outcomes. Vamos pensar assim na situação, uma companhia de seguros Y, qualquer, ela tem uma meta definida, que é de vender 40 contratos mensais por agente, por pessoa. Então, assim, a métrica que foi definida como ideal e que foi medida no caso, né, foi que a cada 4 contatos que esses agentes faziam, um contrato era fechado. Então, aí nós temos uma métrica. Temos uma meta e também uma medida. Qual que seria a medida? O número de contatos telefônicos. Então, o que ficou definido nesse caso aqui? Para você atingir a meta, você deveria fazer, no caso aqui, 160 ligações. Então, você fazendo 160 ligações, quer dizer que provavelmente você atingiria o resultado final. Então, esse é um indicador driver. Vamos dizer que foram feitas 150 ligações. Isso quer dizer que poderiam ter sido feitas mais e que o resultado final pode não ser obtido. Então, você consegue atuar em cima disso e, neste caso específico, dá um jeito de fazer essas outras 10 ligações. Bom, a questão o indicador outcome seria o de resultado, né? Seria que depois de todo esse processo realizado, se foram fechados os 40 contratos mensais, ok, tudo está sendo realizado da maneira correta, pode ser que não precise nesse momento de uma ação de melhoria. Porém, se não foi atingido esses 40 contratos mensais, vamos dizer que foram atingidos 30, então aí tem que ser repensado novamente o processo e o que pode ter ocasionado esse não atingimento da meta. Bom, então, alguns pontos a serem considerados para a medição de desempenho de processo. Aqui eu tenho uma coisa importante para falar para vocês. Antes de realizar a medição, é importantíssimo definir os padrões e de referência com os quais as medições devem ser comparadas. Então, essa questão da definição da meta é importantíssimo, porque para você conseguir controlar um processo de forma a atingir uma meta, essa meta precisa ser um resultado que seja atingível e que também esteja de acordo com os objetivos da empresa. Então, o que seria isso? A questão do objetivo da medição, então você definir certinho o porquê que você está medindo, qual o item que vai ser medido, então o que vai ser medido, os parâmetros de comparação, essa questão da meta, você deve deixar bem definido isso, de maneira bem alinhada, o que vai identificar esse resultado, onde medir, qual ponto que vai ser medido esse processo, vai ser medida a questão do desempenho dessa atividade, né? Então, qual o ponto exato que fazer isso? O que medir, como será medido, qual instrumento vai ser utilizado, quem que vai fazer, de quanto em quanto tempo, tudo isso é importantíssimo. Além do responsável pela medição. Essa pessoa responsável pela medição, ela tem que trabalhar em prol da organização,
no sentido de atuar de maneira responsável para fazer com que o desempenho, né, aqueles dados retirados do processo sejam os mais reais possíveis. Bom, aqui eu tenho para vocês agora algumas abordagens no gerenciamento de desempenho de processo, para gerenciar esse processo. Eu tenho duas. Uma delas, que é muito utilizada na parte de garantia da qualidade nas empresas, é o controle estatístico de processo, o CEP. O CEP, ele baseia-se numa linha central, onde depois de vários estudos foi definido um padrão de resultado para determinada atividade ou processo, e o que está fora desse padrão, ele identifica para o gestor que a atividade ela não cumpriu com as expectativas. Então, com base nesse tipo de gráfico aqui, você consegue definir um limite aceitável do que essa atividade pode variar em relação ao padrão. E se ela variar além desses limites, é importante que sejam tomadas decisões. Então, essa abordagem, essa ferramenta aqui é mais utilizada para análises pontuais. A outra que eu tenho aqui para apresentar para vocês é o modelo de análise de desempenho de Hamler e Brasch. Ele baseia-se na questão de analisar toda a empresa, toda a organização. Então, ela faz uma análise dos indicadores, desde a organização como um todo, dos processos e também das atividades. Esses indicadores eles são medidos inicialmente na etapa das tarefas. O que isso quer dizer? Se a tarefa não sair de acordo com o que foi definido, ela influenciará negativamente no processo e esse também influenciará negativamente na organização como um todo. E esse resultado final é o resultado em que, nessa metodologia, é considerado o indicador da organização. Então, ele baseia-se em todos esses níveis para chegar a um resultado, a um indicador final, que vai dizer se o processo como um todo foi executado da maneira correta e atingiu os resultados estabelecidos. Bom, gente, então, a aula de hoje era isso. Leiam as apostilas para aprofundar um pouco mais o conhecimento nessa área. Caso tenham dúvidas, sugestões, eu estou à disposição para atender vocês via plataforma. E então, até a próxima aula e ótimos estudos!